trouxe aqui Roberto Indeg, que ele é analista da Corretora Rico. Roberto, obrigada pela presença. A gente queria falar um pouco da matéria até que a Eulina fez hoje, que foi capa do nosso caderno, né? Ela discutiu um pouco a perspectiva para o segundo semestre, no sentido de que agora a gente tem um pouco mais de previsibilidade econômica, que isso favoreceria investimentos mais arriscados, tipo ações na bolsa. Como que você vê, assim? Você acha que esse segundo semestre é mais para o investidor arriscado, até aquela pessoa que é mais conservadora consegue investir em ações agora, por exemplo? Na verdade, vamos começar um pouco ali de trás, né? Eu vinha sustentando que os meses de junho, julho e agosto seriam meses mornos para o mercado de ações em geral. Por quê? Porque não havia ou não deveria haver grandes eventos para acontecer nesses 3 meses. O fato é que em final de junho nós tivemos a votação do referendo no Reino Unido, e aí que trouxe muita volatilidade para o mercado. No mês de julho nós também não tivemos grandes eventos, em agosto a gente também não vai ter grandes eventos. Em julho a gente colocou que nós teremos a reunião do Copom, que possivelmente deveria manter a taxa de juros do país hoje em 14,25% ao ano, como realmente foi mantido e por unanimidade. Na semana que vem, ou nessa semana, na verdade, na quarta-feira, nós teremos a reunião de política monetária dos Estados Unidos, que também deve manter a taxa de juros num patamar entre 0,25% e 0,5% ao ano. Ou seja, a gente não tem grandes novidades, grandes eventos para acontecer. No mês de agosto, é um mês de Olimpíada aqui no nosso país. Então a gente também sabe que o Congresso não vai trabalhar normalmente e as votações não vão acontecer como elas deveriam acontecer. Ao final do mês de agosto, quando nós deveremos ter aí sim a votação que deve definir a saída da presidente Dilma ou não, de uma forma definitiva, e daí para frente que a gente pode começar a ter alguma perspectiva de mudanças para o cenário como um todo, né? Então, foram 3 meses de espera, é bem possível que a gente ainda tenha esse mês de agosto, começa semana que vem também, deve ser um mês de bastante espera, a gente não tem grandes novidades. Enfim, o mercado espera, e enquanto espera, as perspectivas positivas, depois do presidente interino Michel Temer tomar sua posição, e as novas medidas econômicas que foram anunciadas e aquelas que deverão ser anunciadas, inclusive contando aí de reformas da Previdência, a principal delas, reforma trabalhista, enfim, isso tudo que deve trazer uma perspectiva a mais para o mercado. Se a gente for ver, nessas últimas semanas, o mercado de ações subiu bastante, puxadas principalmente por ações do setor de varejo, ações financeiras como Itaú, Bradesco, ações de empresas relacionadas a commodities como Vale, Petrobras, enfim. Então a gente vê o mercado todo com uma cabeça muito positiva nessas últimas semanas. E por que isso? Basicamente, eu acredito que o mercado já esteja precificando, o que precificando a gente coloca no jargão hoje, como se já estivesse colocando o preço embutido naquelas ações, de que esse cenário todo positivo, essas reformas todas que eu mencionei anteriormente, todas elas vão passar no Congresso de uma forma como se parece que não vai haver oposição, né? É bem verdade que a votação do deputado Rodrigo Maia para a presidência da Câmara é bastante positiva, porque ele era uma ligação muito forte no Michel Temer, inclusive sendo cotado para ser o líder do governo no Congresso, o qual não foi, mas posteriormente agora tem uma ligação muito forte também. Então, isso tudo que a gente vê, esse otimismo todo do mercado, já é que se todas essas reformas e todas as medidas já fossem aprovadas praticamente sem nenhuma oposição, né? E a gente sabe que ali na frente, certamente deve haver alguns percalços. Então, eu acho que vale um pouco também de cautela nesse sentido. Para quem não entrou no mercado de ações ainda, eu acho que tem oportunidades interessantes, mas para aqueles que já entraram, vale a pena ficar, especialmente nessas últimas semanas. Eu acho que tem uma agenda positiva para acontecer, tem um prêmio de mercado, vamos chamar assim, que dê para o acionista ainda ficar comprado nas ações, mas para aqueles que estão de fora, a minha recomendação é essa: estude bem, analise bem as ações que vocês vão entrar, porque certamente algumas ações já estão extremamente precificadas nesse cenário de muito otimismo que a gente vê no mercado hoje, em virtude dessas últimas semanas, né? Roberto, para o pequeno investidor que nunca entrou no mercado de ações, como é que ele pode aproveitar esse momento de maior otimismo que favorece a bolsa? Ela pode subir ainda mais. É melhor a pessoa ela comprar algumas ações, montar uma carteira de ações ou mesmo investir em um fundo de ações? O que é melhor para uma pessoa que não tem conhecimento do mercado?
Vamos lá, eu acho que são perfis diferentes de pessoas, né? Eu acho que aqueles que investem em fundos de investimento em ações são aqueles que não têm interesse, não conhecem e nem querem conhecer sobre o mercado de ações. Aí eles devem delegar seus recursos justamente a um gestor de recursos e investe num fundo de investimento. Agora, se você tem um pouco de tempo, um pouco de interesse, sabe que pode ter ganhos maiores, inclusive que nos fundos de investimento, aí vale a pena você analisar, vale a pena você estudar. A minha recomendação para o investidor que visa o médio e longo prazo é sempre a mesma. Vou dar um exemplo bem claro. Você que tem 20 mil reais, você que tem 20, 30 mil reais e quer entrar no mercado de ações, você compra 5 mil reais hoje. Passa 2, 3 semanas, você compra mais 5 mil. Passa mais um mês, você compra mais 5 mil. Por que essa é a recomendação? Porque a gente nunca sabe aonde está o piso do mercado e aonde está o teto do mercado. Então você vai fazendo, vamos chamar assim, entre aspas, a sua poupança dentro do mercado de ações, comprando seus ativos de uma forma bastante cautelosa, de uma forma bastante prudente, né? É até interessante porque dessa forma, por exemplo, se ele não tiver tolerância a risco, né? Ou seja, se ele perder, aplicou 5 mil, perdeu, se desesperou, não tem o perfil. Né? Para você ser investidor de ação, você tem que primeiro focar a longo prazo e saber que você vai estar sujeito a esse tipo de perda, né? Então é uma hora de reavaliar talvez o investimento em si, né? Não, isso aí sem dúvida. E até para esses que visam médio e longo prazo, mesmo que eles comprem de uma forma escalonada, a sugestão é que eles sempre avaliem pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, que eles entrem dentro do mercado de ações, que eles leiam jornais, que eles leiam revistas, acessem a internet, enfim, que eles procurem informações sobre aquela ação que ele comprou, sobre aquela ação daquela empresa que ele comprou, para ele estar sempre antenado e não ter nenhum problema ou não sofrer nenhum grande prejuízo em função disso, né? Até porque o mercado de ações é bastante volátil, né? Então, a gente costuma dizer que os grandes acionistas mesmos, eles compram na baixa e vendem na alta, mas nem eles sabem qual é o piso do mercado. Então, muitas vezes, eles também, é bem verdade que eles têm recursos um pouco mais, eles têm mais recursos disponíveis, mas mesmo assim eles vão comprando de forma escalonada também. Um ativo que eles acham que esteja barato, eles compram hoje seus 5, 10 mil reais, espera mais algumas semanas, vai comprando. O ativo ele vai caindo, vai recuando um pouco mais no mercado de ações, o investidor ele vai comprando, ele vai adquirindo mais ações para tentar fazer um preço médio, visando ali o médio e longo prazo, diferentemente das recomendações para investidores de curto prazo. Por quê? Porque para esse tipo de investidor, a nossa recomendação é totalmente outra, que são investidores que procuram volatilidade, que procuram ganhos no curto prazo. Né? Exatamente. Então, a nossa recomendação é outra. E esse aí tem que estar atento e antenado o tempo todo no mercado de ações, né? Mas o nosso pequeno investidor, por exemplo, ele tem que ter, pelo menos inicialmente, esse longo prazo, né, em vista, né? Sabendo que, assim, escolher uma empresa pelos fundamentos dela, analisar o balanço, escolher bem aquela empresa, né? Para não aplicar também dinheiro. Sem dúvida. Eu acho que o principal do pequeno investidor, quando ele entra no mercado de ações, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele para essas ações? Por que ele está investindo no mercado de ações? Essa é uma pergunta que ele tem que se fazer para si próprio antes de entrar no mercado, sem ter qualquer tipo de conhecimento. E aí então ele começa a realizar suas análises, procurar informações, enfim, para entrar dentro do mercado a fundo. Né? O ideal para o pequeno investidor é investir em ações de uma única empresa ou seria melhor escolher 2, 3, 4 empresas? O que é melhor? Olha, não tem uma regra para isso, né? Eu acho que tem ações que são muito interessantes, que mesmo se você for investir daqui 10, 15, 20 anos, você sabe que aquelas empresas, que são empresas já consagradas no mercado, que têm uma bela qualidade na gestão, que elas são extremamente eficientes, elas trazem uma consistência na entrega de resultados nos últimos anos, essas empresas, você até pode comprar ações dela, como por exemplo no caso do Banco Itaú, Banco Bradesco, ações da Ambev, enfim, são empresas já com uma marca bastante fortalecida, né? Agora, se o investidor quer diversificar para minimizar o risco dele, sem dúvida essa é uma opção do investidor também. Então, aqui é sempre interessante deixar bem claro que não tem uma regra para isso. Por exemplo, tem investidores que têm um pouco mais de recurso, eles perguntam, bom, eu vou comprar 8, 10, 15, 20 ou 30 ações. Não tem uma regra. O ideal é que se você tem um recurso disponível de cerca de 100 mil reais, você coloque a 8, 10 ações, que já é o suficiente até para minimizar seu risco também. Né? E você pegou num ponto que é interessante, essa coisa da diversificação, né? Sempre bom destacar que você não deve, se aquele, por exemplo, esse dinheiro que você falou, 100 mil, se for o único recurso que você tiver, não vale a pena você aplicar tudo num tipo só de investimento, vale a pena você espalhar em investimentos distintos, né? Sem dúvida. Essa é a indicação, uma das principais indicações
é sempre essa, né? Você diversificar os seus investimentos e buscar trazer retornos cada vez maiores para eles através dessa diversificação. Então essa é a nossa recomendação que a gente sempre faz para todos os investidores, independentemente dos recursos que eles têm. Muita gente tem R$1.000 disponível, 2.000, 3.000. Nesse caso, aí você pode investir num fundo de investimento. Por quê? Porque os seus custos possivelmente serão menores e também porque a sua carteira ela vai ser diversificada dentro desses recursos que você utiliza. Né? E vai ter um gestor para fazer com esse pequeno volume de dinheiro e tal, né? Para fazer essa gestão para ti, né? Sem dúvida alguma. E vocês, a Rico especificamente, ela foi uma corretora que ela soube aproveitar muito essa coisa do Tesouro Direto, né? Que é um investimento que tem ganhado força, assim, agora em junho acho que foram 66 mil novos investidores nessa plataforma. Como é que você avalia o investimento no Tesouro Direto agora no segundo semestre? É um investimento mais conservador, mas, por exemplo, o que vai, permear esse investimento? Quais são as perspectivas para ele? Nesse caso, eu acho que depende muito do perfil do investidor e do objetivo e do prazo que ele vai utilizar. Esse tripé que eu costumo sempre falar, eu acho que é de extrema importância para o investidor levar em consideração. Se você vai investir nos títulos do Tesouro visando o curto prazo, a maior indicação é você investir no Tesouro Selic. O Tesouro Selic, basicamente, ele traz a sua rentabilidade de acordo com a taxa de juros do nosso país. Taxa de juros que hoje está em 14,25% ao ano. Perspectiva de consenso de mercado, pelo que a gente consegue analisar, é que poderá haver uma redução já a partir agora de 2016, que a partir possivelmente de uma reunião de outubro. Em agosto nós também teremos reunião do Copom, mas deve ser praticamente na mesma semana da votação no Senado do afastamento da presidente Dilma. Então, e a inflação ainda de alimentos possivelmente também deve estar um pouco carregada. Então, esses investidores que visam o curto prazo, nossa recomendação são os títulos do Tesouro Selic, 14,25%. Ao final do ano que vem, as perspectivas é que tem uma trajetória de declínio muito forte na taxa de juros, a depender de todas as aprovações no Congresso e todas as medidas de ajuste fiscal, mas a leitura que se faz no mercado é que deve haver sim uma trajetória grande de queda da taxa de juros no ano que vem, possivelmente chegando até os 10% ao ano, até quem sabe em um dígito. Então, mesmo assim, nossa recomendação de curto prazo, títulos do Tesouro Selic. Por quê? Porque você investe nesse capital, ele vai trazer a rentabilidade através do que traz a taxa de juros hoje, só que você não tem ou não existe a possibilidade de perda do capital do principal investido naquele momento. Ou seja, isso quer dizer assim, você tem R$1.000, como é que, vamos supor, como é que se comporta esses R$1.000 assim com o tempo? Se a taxa de juros se permanecer em 14,25% ao longo desse um ano, o investidor ele vai ganhar de acordo relativo a essa taxa. Agora, como é uma taxa diária, então se os juros, por exemplo, recuar para 13,25% ou se ele recuar para 10% ao ano, fazendo uma conta bastante simplista, não é uma conta exata, mas uma conta simplista, você pega os seus 14,25% ao ano, divide por 252, que é o número de dias úteis do nosso ano, e aí vai te dar 0,05 alguma coisa. Se a taxa de juros recuar para 10% ao ano, você faz a mesma coisa, 10% divide por 252, ele vai te dar uma taxa diária em que vai ser a rentabilidade dos seus títulos do Tesouro. Esse especificamente do Tesouro Selic. Tá? Agora, para quem olha médio e longo prazo, nossa recomendação seriam os títulos do Tesouro IPCA, com vencimento para 2019. E por que um vencimento tão curto? Porque na minha visão, no nosso país, as mudanças elas acontecem muito rápidas e surgem novos produtos de uma forma muito rápida também, né? Produtos de investimento que eu digo. Então, para quem olha médio e longo prazo, Tesouro IPCA 2019, você, investidor, recebe a inflação no período, perspectiva de inflação para esse ano, segundo o Boletim Focus do Banco Central hoje, caindo para 7,2% em 2016. E em 2017, expectativa que chegue próximo dos 4,5% ao ano, fica entre 4,5% e 5% ao ano. Ou seja, você ganha a inflação desse período mais um prêmio pago pelo governo, que está na casa dos 6% ao ano. Lembrando que, para quem não conhece os títulos do Tesouro, basicamente é um dinheiro que você empresta para o governo e o governo te dá um retorno sobre os seus recursos. Você empresta seu dinheiro para o governo para ele investir em educação, infraestrutura, assim como quando, por exemplo, você empresta seu dinheiro para um banco e ele te traz um retorno através do CDB. Então, basicamente a mesma coisa que a gente pode dizer. Os títulos do Tesouro são os mais seguros possíveis no mercado brasileiro, né? Mas se o investidor, se ele for para um título de um banco médio, ele pode ganhar mais.
E como é que você recomenda? Como é que o investidor deve analisar isso? Se ele vai para os títulos do Tesouro ou para os títulos de banco médio, de repente ele pode ganhar uma taxa melhor. Sim. Os títulos do Tesouro, o risco dele é risco soberano, ou seja, é muito difícil. Pode haver algum calote? Pode haver algum calote, nada impede que não haja nenhum calote, até porque em todos os investimentos pode haver calote, ou pode haver perdas significativas, enfim, mesmo que seja um investimento conservador, mas é muito pequeno esse risco. Já nos bancos médios, dependendo do momento pelo qual atravessa essas instituições financeiras, o risco ele se eleva. Então, de acordo com a elevação do risco, você também tem uma elevação da taxa de retorno. Aquele velho jargão que todo mundo fala, quanto maior o risco, maior o retorno. Mas mesmo assim, você ainda tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, do famoso FGC, que ele garante R$250 mil por CPF por instituição financeira. Então, você investiu na instituição X. A instituição X, ela quebrou. O que acontece? O FGC ele vai entrar com uma normativa que ele pode devolver os seus recursos até R$250 mil, num período próximo entre 4 a 6 meses. Isso é bastante importante salientar, porque você não vai perder muito tempo também dos juros que você deixou de ganhar nesse tempo. Isso a gente leva em consideração pelo tempo médio que foi pago na quebra das instituições financeiras dos últimos anos. Tá? Agora, não necessariamente ele vai ser esse tempo também, ele pode ser menos ou ele pode ser mais, a depender do cenário que tiver naquele momento. Agora, a ideia básica é que seja de 4 a 6 meses você possa receber mais. Então, para o investidor que ele quer correr um pouco mais de risco, a nossa sugestão é, você pode investir numa LCI, letra de crédito imobiliária, numa LCA, letra de crédito do agronegócio, que conta com a isenção do imposto de renda para pessoas físicas, ou investir, por exemplo, num próprio CDB também de um banco médio, mas sempre salientando que é importante ele levar em consideração o valor dos R$250 mil. Então, a nossa recomendação é, invista R$200 mil por um prazo máximo de 2 anos ou a 3 anos, tenha essa rentabilidade garantida, porque o que ele garante até os 250 mil, e aí você fica tranquilo em relação a essa questão. Né? Então, por exemplo, o que ele vai pesar? O título público ele tem uma liquidez praticamente diária, né? O governo ele recompra todos os dias se você quiser vender. O banco, esse CDB de um banco pequeno, possivelmente ele vai te pagar uma taxa boa, porque você vai ter que ficar com o dinheiro preso até o vencimento. Então, a liquidez, por exemplo, é uma das coisas que vai desempatar, assim, se o investidor precisar desse dinheiro antes do tempo, por exemplo. Não, sem dúvida, você precisa levar isso em consideração também. Os títulos do Tesouro Selic, ou até o do Tesouro IPCA, os títulos pré-fixados, você pode sair no dia que você precisar ou quiser resgatar os seus recursos. O fato é que a nossa recomendação é para os títulos do Tesouro Selic, porque você não tem a possibilidade de perda do capital principal investido. Já os títulos do Tesouro IPCA, os títulos do Tesouro pré-fixado, eles têm uma certa volatilidade ao longo do tempo, dependendo da curva de juros futuros do país. Ou seja, hoje a taxa de juros está 14, se a perspectiva for de queda, se você precisar vender antes do tempo, pode ser que o teu título esteja com um rendimento bom. Sem Mas dúvida. o contrário, né? Inclusive, a gente viu alguns títulos, como por exemplo nos títulos do Tesouro IPCA com vencimento para 2035, foi divulgado no balanço do próprio Tesouro Nacional, que esses títulos já trouxeram uma rentabilidade de 36% apenas em 2016. Quer dizer, os investidores também podem rever suas estratégias. Não necessariamente ele precisa casar com aquele ativo. Para quem comprou, imagina para quem comprou no final do ano passado um título do Tesouro, pensando lá em 2035, mas esse título já rendeu 36%, será que não vale a pena reestudar um pouco a sua estratégia? Até porque 36%, se você for levar em consideração, pelo menos podem ser 3 anos de investimento, a depender, obviamente, do ciclo da taxa de juros no nosso país. Mas como a expectativa de trajetória de queda, você pode rever todo esse seu cenário de investimentos. Né? Aí, então, só para ponderar, isso daí então, é uma coisa que tem que levar em consideração, assim, se você vai conseguir ficar no investimento até o final ou não, né? Sem dúvida alguma, isso você tem que levar em consideração. Esses CDBs, LCIs, LCAs, esses bancos, em geral, a emissão deles é de um prazo mínimo de 3 meses e um prazo médio de 3 anos. Só que é bem exatamente como você falou, você precisa ficar com esses recursos, vamos chamar assim, estocados para aquela instituição financeira para quem você está emprestando seu dinheiro e está tendo essa taxa de retorno de volta. Né? Já os títulos do Tesouro Selic não, você pode ter, você pode resgatar a hora que você quiser, uma forma bastante tranquila. Como está a oferta de LCIs e LCAs? Está um pouco escassa nesse momento ou não? Olha, nos últimos meses houve dias e dias, né? Vamos chamar assim. Tem dias que ainda as ofertas são bastante interessantes. Para quem não conhece, essas ofertas
são emissões de títulos voltados, como o próprio nome já diz, letra de crédito imobiliária voltado para o setor imobiliário ou para o setor de agronegócio, emitidos pelas instituições financeiras. Para o investidor final, isso aí não vai mudar absolutamente nada, se é LCI ou se é LCA. Mas o fato é que a gente tem visto que as instituições financeiras, de acordo com algumas mudanças relacionadas principalmente ao crédito no nosso país, nesses últimos meses, a gente tem sentido alguma falta, alguns dias de LCI e LCA. Sempre tem opções e sempre vai haver opções, pelo menos nesse curtíssimo prazo. Mas sim, e inclusive as taxas também, elas já deram uma recuada do que eram no meio do ano passado, né? E Roberto, você falou um pouco da questão, enfim, de lastro até de crédito imobiliário e tal, né? E a poupança é um investimento que, na verdade, os resgates dela estão complicando o crédito imobiliário de alguns bancos, né? Por outro lado, ela continua sendo um investimento mais conservador e mais popular no país ainda. E está perdendo para a inflação. O que você acha que a pessoa tem que ponderar assim na hora, antes de escolher, por exemplo, deixar o dinheiro na poupança? Vale a pena tirar todo o dinheiro da poupança? Em que casos que vale você deixar uma parte? Olha, para nós que lidamos com investimento, a gente costuma falar que poupança não é investimento. E realmente não é. Por que não é? Porque hoje você tem a poupança que te rende quanto? Dentro da taxa de juros atual, te rende 0,5% ao ano mais a TR. A TR é uma taxa ali que foi instituída na época do governo Collor, mas muito pouco utilizada no nosso país hoje. Então, no ano passado, no ano de 2015, a poupança trouxe uma rentabilidade de 8%. A inflação foi de 10,7%. A taxa de juros em 14,25%. Para esse ano agora de 2016, expectativa de inflação de 7,2%, poupança deve ficar bem próximo desse valor, entre 7% a 7,5%, e a taxa de juros, por mais que ela recue para 13,75%, ela já vem de 8 reuniões consecutivas do Copom em 14,25%. Então ela vai te dar uma taxa média próxima de 13,75%, 13,8% aproximadamente. Então, com os títulos do Tesouro Selic, rentabilizando 14%, tendo praticamente o mesmo risco, não é exatamente o mesmo risco, mas é praticamente, por quê? Porque os títulos do Tesouro é risco soberano e a poupança também é algo relacionado ao governo. A gente vale lembrar que a poupança nós já tivemos o confisco lá no início da década de 90 pelo ex-presidente Collor, né? O Tesouro Nacional, ele instituiu esse programa do Tesouro Direto em 2002. Até hoje não houve nenhum problema, não houve nenhum calote relacionado a isso. De novo, nada diz que há obrigação de que um dia não vai haver calote. Pode ser, mas agora de curto prazo, sem dúvida, isso está absolutamente descartado. Então, não vale a pena mais hoje os investidores investirem na poupança. Todo aquele investidor que procurar minimamente informações na internet, em sites confiáveis, em artigos de pessoas que escrevem sobre investimentos, vão verificar que a poupança não vale mais a pena e não é de hoje. Investir na poupança não vale a pena mais há muito tempo. Mas você fala investir muito na poupança, tem que deixar pelo menos um dinheirinho lá para se tiver alguma emergência, Não há essa necessidade. Mas onde você coloca o dinheiro da emergência? Nos títulos do Tesouro Selic. Você coloca, você tem a possibilidade de resgate diário, a poupança também é resgate diário, mas um está te rendendo 14,25, é bem verdade que é rentabilidade bruta, faz a rentabilidade líquida. Pega no pior cenário, que são os primeiros 30 dias, que ainda você tem a incidência de IOF, você paga 22,5% de imposto de renda sobre os seus rendimentos e faz com a poupança, você ainda vai ter um retorno líquido de cerca de 12%, ou até 12,3%. Enquanto a poupança, ano passado rendeu 8%, esse ano vai render menos. Quer dizer, é 50% de diferença, é muita coisa. Com Mas risco... se você precisar tirar do Tesouro Selic, você não vai conseguir, precisa tirar hoje porque aconteceu uma emergência hoje. A liquidez é diária dos títulos do Mas Tesouro só que Selic. ele vai te depositar no mesmo dia? Você vende seus títulos do Tesouro após as 18 horas, no dia seguinte às 9 da manhã, seu dinheiro está na sua conta. Então, essa é a caracterização que a gente faz. A poupança, dependendo de alguns bancos, acredito que a grande maior parte dos bancos, você tem a liquidez imediata, que é o que eles chamam. E os títulos do Tesouro é D+1. Então, se houver um mínimo de planejamento, sem dúvida alguma, você vai ganhar muito mais dinheiro no Tesouro Direto, nos títulos do Tesouro Selic, do que, por exemplo, na poupança. É porque era justamente essa ponderação, assim, porque se tiver alguma coisa que você precisa imediatamente, você não pode esperar até 9 horas do dia seguinte para resgatar. Então a gente ouve muito falar, deixa eu, pelo menos, qualquer emergenciazinha lá, para se você precisar imediatamente, você pega. Você acha que nem nesses casos, que você acha que até nesses casos vale a pena tu deixar,
uma LFT, sei lá, um Tesouro Selic? Olha, eu acho que nem nesses casos. Nem nesses casos por quê? Porque eu acho que deve haver emergências, sempre acontecem. Mas mesmo que aconteça uma emergência, como você pode vender os títulos a partir das 8 horas do dia seguinte, às 9 da manhã, está na sua conta os recursos, então eu acho que mesmo numa emergência, a gente consegue ter uma minimização de preocupações ou de planejamento do que deve acontecer no dia seguinte. É que nem você falou, por exemplo, bati o carro, vou ter que realizar um conserto, ou fui assaltado, preciso de alguma coisa, ou, por exemplo, infelizmente morreu alguém da família. São emergências. Sem dúvida, teoricamente, você precisaria de uma liquidez imediata. Mas contando que esse D+1 você possa utilizar, é algo que você pode se programar para fazer essas realizações. E assim, a gente está chegando perto do final do programa, você falou uma coisa que chamou a atenção, que aqui no Brasil surgem produtos sempre, né? Sempre tem uma novidade, assim. O que tem de novidade, assim, ou alguma coisa que você veja como interessante agora para esse segundo semestre? Assim, considerando tudo isso que você falou, um cenário econômico mais previsível, o que você acha, assim, dentro de tudo que foi lançado, enfim, nos últimos anos, que seria interessante? Eu acho que nesse segundo semestre, obviamente, vai depender muito do perfil do investidor, daquela necessidade de resgate, tudo que eu já comentei. Mas eu acho que debêntures de infraestrutura, não só para esse segundo semestre, mas eu acho que a partir de 2017 pode ser interessante. Com esse planejamento desse governo, depois principalmente da revisão da meta fiscal, em que eles incluíram um valor maior de 50 bilhões de reais para entrar nas contas do governo através de concessões de rodovias, de ferrovias, venda de ativos. Enfim, eu acho que tem muita coisa para acontecer no país para 2017, caso realmente, em primeiro lugar, o presidente Dilma seja afastada e o presidente interino Michel Temer continue na frente, e também que as reformas sejam aprovadas de uma forma que, obviamente, deve haver uma negociação grande com o Congresso Nacional. Nunca as coisas são fáceis pensando ou levando em consideração o Congresso Nacional, mas certamente a gente deve ter algumas emissões de debêntures de infraestrutura que também trazem a isenção de imposto de renda para o investidor nesses casos. No entanto, vale considerar o quê? Nas debêntures, o investidor, em grande parte, ele tem que levar até o vencimento. As debêntures, as emissões de debêntures, em média, elas têm entre 5 a 10 anos o prazo de investimento. Claro que cada uma... debêntures, só para quem não está familiarizado? Para quem não conhece as debêntures, são títulos de dívida das empresas que elas acabam emitindo para investir naquilo que elas precisam. Isso vai depender da especificação de cada uma. Então, por exemplo, a empresa Y, ela precisa investir na concessão de um aeroporto. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma emissão de uma debênture, ela vai trabalhar conjuntamente com o governo para ver se é viável ou não a emissão de uma debênture de infraestrutura. É diferente de uma debênture, vamos chamar assim, normal, uma debênture de infraestrutura, justamente porque essa de infraestrutura tem isenção de imposto de renda para os investidores. Mesmo para a pessoa física, interessante, para o pequeno investidor, a partir de quanto, mais ou menos, se investe no mercado de debêntures? Então, pela média histórica que a gente viu das últimas emissões, a partir de R$1.000 já é possível. E aí você vai ter um retorno garantido bem próximo do que garante o Tesouro IPCA hoje. Isso, obviamente, vai depender do momento da emissão dessas debêntures, logicamente, e também da procura e da oferta pela empresa. Enfim, tem algumas caracterizações que precisam ser entendidas naquele momento. Mas eu acredito que tem muitas empresas que estão aguardando essas concessões e, sem dúvida, o governo vai ter total interesse também nessas emissões de dívidas ou emissões de debêntures de infraestrutura, que certamente podem ajudar também no crescimento do país daqui para frente. Né? Então, elas remuneram juros mais IPCA, mais inflação, normalmente? Normalmente, sim. Normalmente, sim. Não é uma regra, mas normalmente, sim. E o pequeno investidor ele tem que avaliar o retorno. Como é que ele vai fazer isso? Acho que é um pouco complicado para quem não está acostumado. Para quem não está acostumado, é um pouco complicado. Tem as informações, tem o prospecto, que eu sugiro é que você entre em contato com alguém da sua instituição financeira ou que tem algum contato com alguém que escreveu algum artigo através da internet, enfim, pessoas próximas que têm já conhecimento desse mercado, até porque, como eu disse, são emissões que elas levam de 5 a 10 anos de prazo. Só que aí vem outro caso, você pode sair nesse meio tempo também. Existe mercado secundário. O que é mercado secundário para isso? É aquilo que você pode negociar ao longo do tempo, você não precisa levar até o vencimento. Mas você pode perder. Você pode perder, exatamente. Você pode perder um pouco com isso. Então, por isso que eu estou falando, cautela, prudência, tenta entender os seus investimentos,
Então, assim como a gente está falando de debêntures, para as pessoas analisarem, a gente falou aqui um pouco também do mercado de ações, a gente falou do Tesouro Direto, LCI e LCA, que todo investidor ou todas as pessoas que queiram investir seus recursos daqui para frente, que elas procurem, pelo menos, minimamente, algumas informações daquilo onde elas vão investir seus recursos. Até porque, como a gente estava comentando antes de entrar no ar, né, as pessoas trabalham 40 horas por semana e não tiram nem meia hora, 40 minutos por mês para avaliar a sua condição financeira ou avaliar seus investimentos, e isso é de extrema importância. Né? Então, basicamente, agora é esses títulos de empresas, então, que você vê no radar, assim, para quem, enfim, tem interesse nesse segundo semestre. Então, na verdade, são outras oportunidades, né? Eu acho que o mercado de ações ainda vai levar em consideração. Sem dúvida, acredito, estou com uma cabeça bastante positiva para o mercado de ações daqui para frente também. Não no mercado como um todo, mas em muitas ações a gente tem oportunidades interessantes. Para o perfil de mais conservador, a gente tem títulos do Tesouro, tem LCI, tem LCA. E agora, para esses investidores que são conservadores, mas querem diversificar, querem levar seus recursos para longo prazo, a gente também tem essas questões das debêntures de infraestrutura. Ou seja, o mercado brasileiro ele não é muito grandioso em termos de produtos, de ativos financeiros para você investir. Então dá para perder um tempinho, analisar isso e ver qual se adequa mais ao seu perfil, ao seu prazo, ao seu objetivo de vida. Né? E os fundos multimercados são uma boa opção para o investidor? Ou depende do perfil? Como é que é? Ele depende muito do perfil, né? Como o próprio nome diz, os fundos multimercados, eles podem investir, por exemplo, em moedas do dólar canadense, eles podem investir em títulos de dívida do Reino Unido, da Alemanha, enfim, eles procuram uma série de eles têm uma gama de investimentos, umas opções assim enormes para se investir. Mas isso, sem dúvida, que vai depender muito do histórico do gestor, da taxa de administração desses fundos. Isso também é de extrema importância a gente levar em consideração. Quando a gente fala em fundos de previdência, muita gente não leva em consideração a taxa de administração que é cobrada nesses fundos. Mas não só a taxa de administração, a gente tem a taxa de carregamento, tem taxa de entrada, tem taxa de saída. Se você for perguntar hoje, se você for conversar com qualquer pessoa hoje que investe no fundo de previdência, tenho certeza absoluta que mais de 90% não sabem qual a taxa de administração dos seus fundos. Não sabem se há uma taxa de carregamento, de entrada, de saída. Enfim, isso é aquilo que eu estava falando. As pessoas precisam se interessar pelos seus próprios investimentos. E sem dúvida alguma, isso vai trazer um retorno melhor, vai trazer um conhecimento maior e a pessoa ela vai ficar muito mais tranquila no decorrer da sua vida. Né? Não, acho que é isso, Roberto. Lina, você tem alguma última pergunta, alguma coisa que você queira complementar? Então, em relação ao perfil conservador, moderado e agressivo, quanto de renda fixa e quanto de renda variável é bom para a pessoa investir? Tem uma regra, uma linha para seguir? Não, não tem uma regra. Absolutamente não tem uma regra. O que a gente recomenda, muitas vezes, mesmo que seja para o investidor conservador, não aquele ultraconservador, mas para o investidor conservador, que ele tenha pelo menos 5% na sua carteira de investimentos dentro do mercado de ações. Por quê? Porque ele pode ter um retorno interessante a longo prazo. Agora, para o investidor agressivo também, para o investidor agressivo nunca ter 100% dos seus recursos dentro do mercado de ações. E eu vou dar um exemplo muito claro isso aqui para vocês que é interessante. Eu, quando iniciei no mercado, eu comecei a investir sempre no mercado de ações. Então chegou próximo do final de 2007, eu tinha um recurso 100% investido no mercado de ações, que era um recurso interessante. Até naquela época também, eu era muito mais novo e era bastante significativo para mim. Mas veio a crise de 2008. Só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo não com os valores exatos, mas, por exemplo, eu tinha 10 mil reais numa carteira de ações no final de 2007, até maio de 2008 eu tinha 20 mil reais. Veio a crise, isso aí foi para 5 mil reais. Ou seja, eu perdi 75% do valor de mercado das minhas ações. E eu não tinha mais recursos para colocar dentro dessas ações. Por que não? Porque 100% dos meus recursos estavam já dentro do mercado de ações. Isso eu vi que não é uma forma correta de se investir. E você aprende muito com os erros. Então, dentro desse mercado também te traz muitas lições. Por quê? Porque se eu tivesse, por exemplo, investido em títulos do Tesouro Selic naquela época, eu poderia ir colocando aos pouquinhos e certamente eu teria um retorno bastante interessante. Levando em consideração que em 2008 a gente teve uma queda bastante significativa da Bolsa de Valores, em 2009 houve uma recuperação no mercado de cerca de 80% da Bolsa. Ou seja, eu poderia ter ganhado muito dinheiro naquela época. Mas ali faltava um pouco de experiência. Então, essa experiência é muito válida no dia a dia do mercado de ações. Hoje em dia é engraçado porque
a gente vê muita gente chegando, muita gente entrando, que ganha em alguma operação, ganhou um dinheiro investindo em ações, mesmo que seja a médio prazo, e acredita já que é bastante conhecedor de causa, só que ainda não passou por esse período de turbulência todo. Naquela época a gente teve quedas diárias de 10%, chegou a cair 15% num dia o mercado de ações, ou seja, eu acho que a experiência que isso te traz é bastante valiosa. E por isso sempre que eu falo para o investidor, principalmente o iniciante, ele consultar alguma pessoa inicialmente já que trabalha nesse mercado. Né? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira comentar? Alguma consideração final? Alguma dica para o nosso internauta que está vendo a gente? Olha, eu acho que vale levar em consideração também, além da Olimpíada, que a gente vai ter agora em agosto, depois a gente deve ter a votação do Senado que deve definir o afastamento ou não definitivo da presidente Dilma. Em outubro nós teremos eleições municipais, né? Isso pode mudar um pouco o jogo também, um pouco do cenário político. Certamente nós poderemos ter novidades já avisando eleições presidenciais de 2018 e isso a gente pode ter alguma mexida com o cenário de política econômica do nosso país daqui para frente. Vai levar em consideração, são apenas 2 anos e 4 meses hoje para a interinidade do presidente Michel Temer pela continuação, caso seja o afastamento definitivo da presidente Dilma. Enfim, essas eleições municipais eu acho que são uma importância muito grande, até porque elas vêm num momento, logo depois da Olimpíada, votações no Congresso, enfim, tem muita coisa para acontecer nesses próximos 2, 3 meses aqui no nosso país e ainda temos também as reuniões que definem a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso, sem dúvida, pode trazer muita volatilidade para o nosso mercado como um todo. Nós poderemos ter a saída do Reino Unido hoje da União Europeia, ainda não se sabe exatamente de que forma vai ser, como vai ser, que acordos devem haver, se é que vai ter algum acordo. Enfim, tem algumas coisas muito importantes e muito interessantes para acontecer ao longo de todo o semestre. As eleições americanas também. As eleições americanas, sem dúvida. Hoje mesmo nós tivemos na CNN mostrando que o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, está à frente da Hillary Clinton. Enfim, deve haver muita coisa interessante nesse segundo semestre e sem dúvida vale ficar atento a isso.